Capítulo 8. As perguntas são a resposta. Aquele que faz perguntas não pode evitar as respostas. Provérbio da República de Camarões. Eles não precisavam de uma razão. Foram até lá apenas porque ele era de descendência judia. Os nazistas invadiram sua casa, prenderam-no e a toda a sua família. Foram conduzidos como gado, embarcados num trem e enviados a um infame campo de extermínio. Seus pesadelos mais terríveis nunca poderiam prepará-lo para ver toda a família fuzilada diante de seus olhos. Como poderia sobreviver ao horror de ver as roupas do filho em outra criança, porque o filho morrera em decorrência de um banho de chuveiro? Mas, de alguma forma, ele continuou. Um dia contemplou o pesadelo ao seu redor e confrontou uma verdade inevitável. Se permanecesse ali por mais um dia sequer, também morreria. Tomou a decisão de que precisava escapar e de que a fuga devia ocorrer imediatamente. Não sabia como, apenas sabia que tinha de escapar. Durante semanas, perguntara aos outros prisioneiros: como podemos escapar deste lugar horrível? As respostas pareciam ser sempre a mesma. Não seja tolo, não há escapatória. Formular tal pergunta só servirá para torturar sua alma. Limite-se a trabalhar com afinco e rezar para sobreviver. Mas ele não podia aceitar isso e não aceitaria. Tornou-se obcecado pela ideia de fugir. E mesmo quando as respostas não faziam qualquer sentido, continuou a se perguntar muitas e muitas vezes: como eu posso fugir? Tem de haver um meio. Como eu posso sair daqui, vivo, saudável, hoje? Dizem que quem pede, receberá. E por algum motivo, naquele dia, ele obteve sua resposta. Talvez fosse a intensidade com que formulou a pergunta, ou talvez fosse o seu senso de certeza de que agora chegou o momento. Ou talvez fosse apenas o impacto de focalizar de forma incessante a resposta a uma pergunta veemente. Seja qual for o motivo, o poder gigantesco da mente e do espírito humano despertou naquele homem. A resposta surgiu por intermédio de uma fonte improvável: o cheiro repulsivo de carne humana em decomposição. A poucos passos do lugar em que trabalhava, ele viu uma enorme pilha de cadáveres na traseira de um caminhão, homens, mulheres e crianças que haviam sido retirados da câmara de gás. As obturações de ouro já tinham sido arrancadas dos dentes. Tudo o que possuíam, qualquer joias, até mesmo as roupas, fora retirado. Em vez de perguntar como os nazistas podem ser tão infames, tão destrutivos, como Deus pode permitir uma coisa tão monstruosa, por que Deus fez isso comigo? Ele fez uma pergunta diferente. Perguntou: como posso usar isso para escapar? E no mesmo instante, ele obteve a resposta. Ao final do dia, quando o grupo de trabalho voltava para os alojamentos, ele escondeu-se atrás do caminhão. Numa fração de segundo, quando ninguém olhava, tirou as roupas e se meteu na pilha de cadáveres. Fingiu que estava morto, permanecendo absolutamente imóvel, mesmo quando mais tarde quase foi esmagado ao jogarem mais cadáveres por cima dele. O cheiro fétido de carne em decomposição o envolvia por completo. Ele esperou e esperou, torcendo para que ninguém percebesse que havia um corpo vivo naquela pilha da morte, torcendo para que mais cedo ou mais tarde o caminhão saísse dali. Ouviu finalmente o som do motor do caminhão sendo ligado. Sentiu o caminhão estremecer e, naquele momento, no meio dos mortos, sentiu um brilho de esperança. Depois de algum tempo, o caminhão parou com um solavanco e despejou sua macabra carga,
dezenas de mortos e um homem vivo, fingindo ser um cadáver, numa enorme cova aberta, fora do campo de extermínio. Permaneceu ali por horas, até o anoitecer. Quando teve certeza de que não havia ninguém por perto, saiu da montanha de cadáveres e correu nu por 70 quilômetros até alcançar a liberdade. Qual é a diferença entre ele e tantos outros que pereceram nos campos de concentração? Claro que houve muitos fatores, mas uma diferença crítica foi o fato de ele formular uma pergunta diferente. Perguntou com persistência, perguntou com a expectativa de receber uma resposta e seu cérebro ofereceu uma resposta que lhe salvou a vida. As perguntas que ele fez naquele dia no campo de concentração levaram-no a tomar decisões em frações de segundo, produzindo ações que tiveram um impacto significativo em seu destino. Mas antes que ele pudesse obter a resposta, tomar as decisões e entrar em ação, teve de formular para si mesmo as perguntas certas. Ao longo deste livro, você aprendeu como as convicções afetam nossas decisões, ações, o rumo de nossa vida e, assim, o nosso supremo destino. Mas todas essas influências são como um produto do pensamento, da maneira como seu cérebro avaliou e criou significado ao longo de toda a sua vida. Portanto, para chegar ao fundo de como criamos nossa realidade, numa base cotidiana, precisamos responder à pergunta: como exatamente pensamos? Nossas perguntas determinam nossos pensamentos. Um dia eu estava pensando sobre acontecimentos importantes em minha vida e na vida das pessoas que encontrara ao longo do caminho. Conhecera muitas pessoas felizes e infelizes, bem-sucedidas e fracassadas, e queria saber o que permitia a pessoas bem-sucedidas realizarem grandes coisas, enquanto outros, com condições similares ou até melhores, perdiam-se pelo caminho. Por isso, perguntei a mim mesmo: o que realmente faz a maior diferença em minha vida? Em que me tornei, em quem eu sou como pessoa ou para onde estou indo? Já compartilhei com vocês a resposta que encontrei. Não são os acontecimentos que moldam minha vida e determinam como me sinto e ajo, mas sim a maneira como interpreto e avalio minhas experiências na vida. O significado que atribuo a um evento vai determinar as decisões que tomo, as ações que realizo e, portanto, meu destino final. Mas como faço essa avaliação? Perguntei a mim mesmo. E o que exatamente é uma avaliação? Pensei. Não estou avaliando neste momento? Claro, tento avaliar como descrever o que é uma avaliação. O que estou fazendo agora? E foi então que percebi que acabara de me fazer uma série de perguntas que eram as seguintes: como faço essa avaliação? O que é exatamente uma avaliação? Não estou avaliando neste momento? O que estou fazendo agora? Pensei em seguida: é possível que as avaliações não passem de perguntas? Desatei a rir e pensei: ora, isso não é uma pergunta? Comecei a compreender que pensar é nada mais que o processo de fazer e responder perguntas. Se depois de ler o que acabei de escrever, você pensar: isso é verdade ou isso não é verdade, teve de antes fazer uma pergunta, de forma consciente ou inconsciente. Uma pergunta, e essa pergunta foi: isso é verdade? Mesmo que você pense: preciso pensar a respeito, o que no fundo está dizendo é que preciso me fazer algumas perguntas a respeito, considerar o assunto por um momento. Ao considerar, começará a fazer perguntas. Precisamos compreender
que a maior parte do que fazemos, dia após dia, é fazer e responder perguntas. Portanto, se queremos mudar a qualidade de nossas vidas, devemos mudar nossas perguntas habituais. Essas perguntas dirigem nosso foco e assim como pensamos e sentimos. Os mestres em fazer perguntas, é claro, são as crianças. Com quantos milhões de perguntas nos bombardeiam a todo instante enquanto crescem? Por que você acha que isso ocorre? Apenas para nos levar à loucura? Precisamos compreender que as crianças fazem constantes avaliações sobre o que as coisas significam e o que devem fazer. Então, estão começando a criar as neuroassociações que guiarão o seu futuro. São máquinas de aprender, e o caminho para aprender, pensar e efetuar novas correlações é iniciado por perguntas, sejam as que fazemos a nós mesmos, sejam as que fazemos aos outros.